Olá, olá, como você está? Com certeza maravilhosamente bem, não é mesmo? E hoje nós temos aqui uma visita especial. Você já dividiu comigo o prazer que eu vou ter em ser avô lá em Porto Alegre, né? Do Joaquim, vai nascer dia 31 de dezembro. Mas hoje aqui eu tenho essa outra neta da Ângela, que também Papai do Céu me abençoou, que é a Lorena. E pegando aqui, ó, o código. Meu amor, boa noite. Como você está? Boa noite, vô. Eu tô maravilhosamente bem. Uau, pegou? Maravilhosamente bem. Se uma criança de 6 anos está maravilhosamente bem, imagine você que aí está, que vai aprender tudo hoje a respeito de entendendo o mundo dos investimentos. Obrigado, meu amor. Vai lá com a avó. Linda. Gente, é uma bênção. Criança é anjo, né? Principalmente quando ela está maravilhosamente bem. Hoje, nós temos, como sempre, aqui o Estúdio Shift, gravações e produções, a Wilkit Corretora de Seguros, a Bazar Nirvana, Papelaria e Bazar, e César Alcântara, meu mentor amigo, lançou aí o MIP, Missão, Identidade e Propósito. Gente, eu acredito que nós estamos num mundo extremamente, como é que eu posso chamar, gente? Volátil, volúvel, com medo, tá complicado o negócio, né? A falta de segurança no mercado de investimento, ela é terrível. E o Papai do Céu me abençoou com um investidor fantástico que eu tive o privilégio de conhecer há algum tempo atrás, que é nada mais, nada menos do que Marcelo Pussi. Seja bem-vindo! Ô, garoto! Como é que tá? Tudo bem? Querido, seja bem-vindo à nossa casa sempre. Obrigado. Por favor. Uma alegria estar aqui com você. Opa, vamos lá. Marcelo Pussi. Ó, vou dizer para você uma coisa. A primeira palavra hoje, que eu já tinha largado para você anotar, você que está no chat, anote as 3 palavras, certo? E as 3 palavras, vocês têm condições depois de ganhar. Ah, mas tem novidades aqui. Presentes da Mirai Asset, é isso? Perfeito, é uma vela aromática. Vela aromática? Sim. Ainda bem que tu não falou isso pra Ângela antes, porque senão ia ter problema. Uma vela aromática de presente. Isso aqui é pra quem? Pro nosso pessoal? É. Opa, e um boné. Ó, também, ó, MPX, E Mirai investimentos Asset do Brasil. nosso amigo Marcelo. Marcelo, o tempo hoje ele vai ser curto. Preste atenção. Vocês que me ligaram essa semana, querendo saber quem era, e eu já falei desde ontem, anotem tudo, entrem no chat. Vai sair pelo Instagram? Ok, nós estamos no Instagram. Chiquérrimo negócio, hein? Nós estamos no Instagram ali. Entre no direct, pergunte, faça perguntas. O homem aqui é muito caro e ele tem muito conhecimento e quer ajudar você, sim, a destravar. Tá? Então, Marcelo, seja bem-vindo à minha casa. Obrigado. Tá tudo bem? Bem, graças a Deus. Melhor Não agora. Opa! Não tivesse problema com essas chuvinhas que andou tendo aí? É melhor ter, né, do que não ter. Elas têm ajudado bastante. Eu tive um amigo que chegou e disse assim: Henrique, posso falar bem a verdade? Quando destelhou a casa da minha mãe, eu me dei conta do quanto nós somos frágeis e temos que trabalhar muito para quando acontecem coisas assim, a gente ter o suficiente para poder cobrir. É verdade. Aquilo me deixou feliz, porque o vitimismo é terrível, né? Quando tu enxerga do outro lado. Marcelo Pussi, que aqui está. Essa é a pronúncia correta, Pussi? É com som de T. Pucci. 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 Italiano? Sim. Parla? O nome não. Não. Não parla niente più. Nem T. Bom, então, vamos lá, vamos continuar aqui em português, então, vamos lá. É porque na minha profissão eu tô obrigado a saber, tu entendeu? Então, uma vez eu fui gravar um comercial e era em italiano e eu disse, gente, que é isso? E aí vamos lá. Quem é Marcelo Pucci? Com 35 anos de experiência profissional no mercado financeiro, começou sua carreira como operador de pregão e mesa em grandes corretoras de câmbio, ações e renda fixa, o que lhe proporcionou uma visão ampla e profunda sobre cada segmento. É sócio fundador da MPX Investimentos, empresa contratada pela Mirai Asset, filial Brasil,
e reconhecido como o melhor escritório de investimento de Cotia e Granja Viana. Parabéns. Muito obrigado. Aos 54 anos de idade, com essa carinha de 45, corpinho de 30, Pucci e sua equipe têm como missão oferecerem serviços financeiros de excelência com o que há de melhor aos seus clientes. Gente, vocês são terríveis, vocês não dão moleza. Tá bom, eu já vou dizer aqui, a primeira palavra de hoje é a palavra saber. Tá? Então anote aí, porque depois você pode ganhar uma vela aromática, ou um boné, ou um squeeze, ou alguns dos meus livros. Eu vou te dar um presente. Sempre bom. Gosta de presente? Adoro. Vou te dar uma caneta aqui da Wilket, corretora de seguros, da Ângela, e um porta-documento. Muito obrigado. Pronto, já chegou ganhando presente. Vamos lá. Querido amigo, nós queremos aprender muito contigo e sabemos que tu tens muito a nos ensinar. Então, entendendo a respeito do mundo dos investimentos, eu acredito que todos nós deveríamos ter a obrigação de fazer um livro. Eu sempre digo isso, né? Tem alguns que não fazem, mas de qualquer forma eu tenho certeza que você tem o prazer de falar da tua história. Então eu pergunto, quem é Marcelo Pucci? Marcelo Pucci é pai, trabalhador, amigo, companheiro. Opa. Marcelo é espontâneo. Marcelo gosta de passar conhecimento. Tem prazer em ajudar as pessoas. Às vezes eu ajudo as pessoas mais do que me ajudo. Eu tenho uma filosofia na minha vida. Se eu plantar aquilo que eu quero colher, eu vou colher. Então eu quero colher coisas boas, então eu preciso plantar coisas boas. Eu vou interromper o Marcelo de cara aqui. Pegou o verbo. Quando eu quero, eu consigo. Meta, como é que é? O método MGPR. Você sonho, gera pensamento, que gera atitude, que gera resultado. Se você quer, você faz. Desculpa te interromper, mas eu tenho... a gente tem que pegar... Porque nós somos exemplos. São momentos, é verdade. Às vezes eu tenho lampejos assim também de alguma coisa que eu preciso anotar, ou falar, ou produzir. O que eu entendo, eu como pessoa? Desde quando eu comecei a trabalhar, né, eu sempre trabalhei com pessoas excelentes, outras nem tanto. E eu sempre me acheguei muito às pessoas excelentes. Porque o conhecimento, ele não vem só através de estudo, ele vem através de relacionamentos. E às vezes um relacionamento te traz muito mais conhecimento do que um livro, ou um texto, ou até mesmo um professor. Boa. Então eu gosto muito de ter conhecimento, gerar, né, pessoas ao meu redor que têm esse conhecimento. Eu gosto de ensinar. É algo que eu tenho junto comigo, dentro de mim. Então eu gosto mais de ensinar do que fazer. Porque se eu tenho uma equipe que é coesa... Concorda que quando a gente ensina, a gente aprende também? Sim. Eu sempre digo isso, né? Muito. Eu já aprendi com um jovem de 22 anos, de 20 anos. Você sentar, ouvir eles falando. E é tão maravilhoso porque eu falei para os meus 2 filhos um tempo atrás, que nós vamos precisar reaprender a viver nesse mundo de hoje. Porque ele mudou demais e quem está mandando são os jovens. A gente tem experiência, a gente tem técnica, a gente tem prática, mas a gente precisa entender que tudo aquilo que nós sabemos e temos como experiência, ele precisa ser readequado à realidade de hoje do jovem. Então eu preciso aprender o que o jovem fala, como ele fala, a entrar no mundo dele, o que ele entende, o que é realmente hoje trabalho, dinheiro, renda, diversão, para eu poder... né, me expressar melhor com eles e adaptar aquilo que eu tenho para a realidade deles hoje. Né? E é que é muito difícil isso, porque normalmente um dinossauro ele tende, né, a morrer porque ele acha que ele está sempre certo, e não é assim que funciona. O hipopótamo tem o casco duro, né? Nós temos muita experiência. A gente brinca muito no mundo empresarial que o hipopótamo tem o casco duro, e é verdade. O touro, né? Tem aquele exemplo, já que nós estamos falando em investimento, qual é o símbolo da Bolsa, né, nos Estados Unidos, aquele touro maravilhoso. Touro, Quando eu olhei, eu tirei, eu acho que umas 50 fotos do lado daquele touro. Querido, uma pergunta que eu quero te fazer. Sim. Quando eu fiz o livro Comunicação Global em 2020, o que tu está dizendo é algo tão, na verdade, para mim, como um comunicador, é tão desesperador,
que em 2023 a a Cris Donizete, que é a dona da Sou Editora, ela me pediu para fazer o livro Comunicação Sem Limites, porque ela disse que em 3 anos tinha mudado absurdamente a linguagem. E eu não tinha me dado conta, confesso que não. E aí eu comecei a prestar atenção no VC no WhatsApp, TBM no WhatsApp, OK no WhatsApp. Aí eu comecei e aí eu comecei a estudar a geração Z, milênios, alfa, aquele negócio de que para conseguir emprego eu quero trabalhar 3 horas e ganhar 10 mil, ou quando eu vou pedir emprego eu vou com o papai e a mamãe, ou com a vovó, no RH das empresas, que já acontece desde 2015 nos Estados Unidos, né? Mas o que você falou faz com que nós, dinossauros, temos que realmente aprender com eles. Sim. Isso é uma verdade absoluta. Marcelo, na tua opinião, quais são os motivos para uma pessoa começar a investir ainda hoje nesse mercado tão instável? Henrique, o que eu sempre entendo que a pessoa deve fazer é ela nunca deixar de olhar passado, presente e futuro. Quando eu vejo pessoas passando necessidade, e isso vai acontecer com todo mundo, sabe? Um dia as pessoas vão ter a necessidade de um capital para fazer alguma coisa, ou esse capital vai faltar, ou vai faltar o trabalho, né? A gente vê famílias que hoje elas passam com necessidades porque só tem uma pessoa ou 2 trabalhando dentro de casa e a renda é baixa, né? Isso acontece com todo mundo. Isso aí não é porque veio uma praga, eu sou azarado. Não, isso acontece com todo mundo, né? Todo mundo um dia precisa de dinheiro para alguma coisa, falta dinheiro em casa. Mas quando você pensa em fazer reserva de capital, patrimônio mesmo, para você guardar dinheiro, você começa a pensar em educação financeira. Isso nós não temos no Brasil. Ninguém fala sobre educação financeira. E a educação financeira ela é tão necessária, principalmente no país de hoje, do Brasil, porque nós estamos preocupados em achar que o Estado tem que nos ajudar. O Estado não tem que nos ajudar coisa nenhuma. Quem me ajuda sou eu e Deus. Deus em primeiro lugar, depois eu. Eu vou me ajudar. Sou eu que tenho que acordar cedo, sou eu que tenho que, às vezes, ir lá fazer o café, sair para trabalhar, enfrentar. A gente fala que a gente mata um leão por dia. A gente está numa arena matando um leão por dia. Né? Se eu fizer corpo mole, se eu entrar no que você falou de vitimismo, né? Eu sento e vou ficar lá esperando cair do céu alguma coisa para mim. E não vai cair nada do céu. Dificilmente vai cair algo do céu. Isso acontece com um ou com outro, são raros os casos. Mas quando a pessoa começa a pensar em educação financeira, em pensar em como eu vou moldar a minha própria vida para poder ter patrimônio, para poder ter capital, né? Você começa a pensar em, primeiramente, a tirar o meu próprio ego, a tirar aquilo que me atrapalha. A educação financeira é muito boa, mas eu primeiro preciso vencer quem? O meu gigante que está dentro de mim. Aquele cara que não gosta de acordar cedo, aquele cara que não gosta de estudar, aquele cara que não gosta de ter conhecimento, aquele cara que não gosta de ajudar ninguém. Então, a educação financeira começa por aí. A educação começa por aí. Você vai, primeiro, vencer o seu próprio eu. Você precisa tirar a preguiça do corpo, você precisa estudar, você precisa aprender, você precisa ler. Hoje eu falo muito para os jovens que têm acesso ao meu escritório lá, ou outros. Eu falo, cara, hoje sem uma faculdade e sem um curso de inglês, você já não é mais nada. O seu salário vai ser 1,5 conto, 2 por mês, 2,5, e olha lá. Bom, mas 2,5 é muita coisa? Não, não é não. Hoje, um salário mínimo no Brasil, a pessoa poder começar a respirar, ter alguma coisa, é 5 conto. Agora me diz quantos brasileiros ganham 5 mil por mês aqui nesse país. O salário mínimo do Brasil não tem um que nem chega nem na metade disso. Então, a gente pensa... O que eu penso? Eu entendo que quando as pessoas começarem a entender que elas precisam guardar dinheiro, que elas precisam se esforçar mais, que elas precisam primeiro guardar para depois gastar e gastar menos do que ganham, a educação financeira começa a aparecer na vida da pessoa. Aí ela começa a entender... Eu vou contar só uma pequena história. Não, sinceramente, eu estou feliz, porque eu acho que a Ângela ela escuta mais ou menos essa minha fala lá em casa. Que bom que eu consegui, eu estou tendo o prazer de ter um amigo aqui na minha frente que fala isso, né? Porque é interessante, né? E me corrige, por favor, se eu estou errado. No Brasil, quando tu ganha o salário mínimo, tu ganha quase o dobro com os benefícios. E aí eu pergunto o seguinte... Tu consegue pagar apartamento, tu consegue pagar carro até, tu compra roupa, tu faz isso, tu faz aquilo. Não.
A gente como é que é vê isso? nesse país milagres acontecendo, literalmente, milagres acontecendo. De mães que estão sozinhas, criando 2, 3 filhos com salário mínimo, trabalha de sol a sol, levanta cedo, chega tarde em casa, aí precisa ligar para alguém pegar o filho na escola, aconteceu alguma coisa, elas se redobrando e se redobrando para poder sustentar aquela família. Você vê pais que às vezes largam essas mães com essas crianças e vão embora sem nem olhar para trás, o que eu acho uma vergonha isso. Eu sou um homem, mas eu acho uma vergonha um homem fazer isso com uma família. Né? Então, Eu tenho uma opinião muito restrita sobre isso. então, as pessoas precisam começar a entender um pouco mais sobre o que é família, o que é patrimônio, o que é educação financeira e o que é viver no Brasil. Viver no Brasil é um desafio. Às vezes eu vejo as pessoas falando, nossa, o Brasil é uma bênção, isso e aquilo. Eu falo, gente, presta bem atenção numa coisa. Você tem Cuba, você tem Venezuela, você tem a Argentina que quebrou e está se levantando agora, mas tem países na América Latina que estão arrebentados. Ah, mas Deus não vai deixar isso acontecer aqui. Puxando um pouco para a religião. Eu falo, o meu amigo, desculpa, mas eu vou ter que corrigir sua ignorância. O mesmo Deus que você fala que tem aqui, tem na Venezuela, tem na Argentina, tem em Cuba. E aconteceu o que aconteceu lá. Aqui na Espanha, que com a guerra em 50 anos ela se levantou e é linda. Pois é. Então, o que a gente entende? A gente entende que nós precisamos, através da educação financeira, ter um país mais forte. Você fazer o jovem entender que ele precisa guardar dinheiro, porque amanhã ele vai precisar de dinheiro. Eu falo que a nossa vida é uma curva de gráfico. Enquanto você é jovem, você vai subir nessa curva, você tem potencial de ganhar dinheiro, de ter conhecimento, mas chega lá uma hora que é 35, poucos anos, a sua carreira, se ela já não tiver compactada, feita, você vai começar a cair. As pessoas não te contratam mais pelo meu salário, elas não te enxergam mais como um bom profissional, então elas querem tirar mais de você e te entregar menos. Então você vai ganhar menos, não adianta. Então precisa ter patrimônio, precisa acumular riqueza, literalmente. E o brasileiro não está preparado para isso. A pergunta que vários devem estar fazendo nesse momento é: como eu faço para guardar se eu ganho pouco? E aí eu tenho eu estou perguntando e eu estou respondendo. O professor aqui é tu, tá? Por favor. Eu acho interessante. Você ganha 2.000, certo? Você é demitido, né? Aí já vem a primícia de que durante 6 meses tu vai receber o seguro-desemprego. Sim. Então tu já não consegue, tu já não procura outro emprego. Tudo bem, já começa aí. Mas vamos supor que você está procurando. E quando você encontra um de 1.500. Ou seja, falta 500, né? Sim. E tu te adequa aos 1.500. Então, por que tu não consegue separar 10%? Faz sentido o que eu estou falando ou estou falando bobagem? Não, faz sentido, porque quando eu penso em guardar capital, né, o mínimo que você deveria guardar é 10%. De 10% a 20% do teu patrimônio, todo santo mês. Né? Por que isso? Porque esse dinheiro ele vai ser uma reserva para você de capital lá na frente. O que eu queria comentar, eu com 3 anos, depois que eu casei, eu fiz conta, né, eu ganhava um salário até que relativamente bom. Né, isso foi em 94, né, quando eu casei. E eu fiz conta com a minha esposa, falou, em 3 anos a gente vai comprar uma casa. E eu comecei a guardar dinheiro. Aí teve uns condomínios lá perto da minha casa, enfim, né? E eu fui conversar com o senhor que morava no condomínio. Eu falei, escuta, levantei, o senhor Paulino, eu tô vendo uma casa aqui nesse condomínio, assim, custa 60 mil reais naquela época. Sim. Isso foi em 98 para 99. Ele, se você achar uma casa com esse valor aqui, pode comprar. Eu falei, cacete, pior que eu achei, né? E eu achei uma casa lá. Tinha uma casa por 60 mil reais. E eu tinha o dinheiro para comprar casa. Em 3 anos. Como é que é aquela premissa que tu começou falando? Eu vou atrás, consigo. Eu fiz. Com 3 anos eu comprei a casa, uma casa grande, 3 quartos, tinha um banheiro só, fiz mais um depois, 2 banheiros, sala grande, cozinha grande. Era um condomínio fechado de casas, cabiam 4 carros na garagem, ou seja, tudo o que eu fiz foi acima daquilo que eu esperava. Mas eu entendo que não era só eu nesse jogo. Quando você fala, eu vou fazer... Tem uma coisa que é muito interessante, e aí eu puxo de novo para a área espiritual. Deus, ele adora pessoas que fazem desafio e aceitam desafios. Porque ele é o quebrador de paradigmas. Boa. Ele adora quebrar paradigma. Coisa que você fala que não dá para fazer, quando você põe Deus no meio e fala, eu vou fazer, ele fala, opa, tô junto. Eu vou fazer acontecer. Porque ele gosta disso. Deus é um homem de desafios. Né? E quando o homem, ou a mulher, ou o jovem, ele entende isso e começa a falar, mas eu vou chegar lá. Você pegou aí? Deus gosta de desafios. Sim. Se você se desafiar, pegar ele para te dar força,
saúde, sabedoria, ele vai te ajudar. Não tem como. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Deus mesmo. Quando você pensa em algumas nações, alguns povos, você olha o que acontece em Israel hoje, é uma nação desse tamanho. Olha o poderio bélico que esses caras têm. Eles são gigantescos. Quando você entra em Israel, de sexta para sábado, das 6 horas do sábado, da sexta para 6 horas do sábado, o país para. Eu já fui lá, eu já vi isso, é uma coisa que impressiona. Você vê, eles vão todos por Mundo das Lamentações, que é o único espaço que sobrou, né, que é o Muro de Arrimo, onde ficava o templo. Eu conheço. Né, é lindo o lugar. E você vê o pessoal orando para algo que você fala, para que eles estão orando? Para Deus, algo que eles não enxergam, mas eles acreditam. Deixa eu perguntar, abrir o parênteses e fechar aqui. Vamos ver se... Eu falei com várias pessoas já sobre isso, alguns sim, outros não. Tu sentiu alguma coisa quando chegou perto do Muro das Lamentações? Paz. Hã? Paz. Paz? Paz. Eu tremia feito vara verde. Eu tremia, comecei a transpirar. Aí a pessoa que estava comigo, né? Disse, Henrique, te acalma. Aí eu consegui me acalmar. Deixa eu aproveitar aqui para te perguntar, vamos lá, porque o tempo corre. Quais são os principais benefícios e riscos que devemos ter cuidado? Quando você fala em investimento, você sempre tem que ter cuidado em aonde você vai aportar o teu dinheiro, em que tipo de produto você vai aportar o teu dinheiro, quais são as garantias que esse produto tem. Hoje em dia não se fala de garantia porque não quer se causar medo nas pessoas. Mas eu acredito que toda elucidação que você faz, tudo aquilo que você fala para a pessoa que vai dar para ela um entendimento maior do que ela tem, vai acontecer duas coisas. Ou ela foge de medo e vai para a poupança, que na teoria é a mesma porcaria de risco, né? Quando se fala em poupança é 250 pau FGC. Não tem mais, não tem por onde. Se você pôr 1 milhão na poupança no Bradesco, falar de um banco, né? Me desculpa. Tudo bem, vamos embora. Banco, tá? Se você pôr 250 pau em qualquer banco, tá? Em poupança, é 250 mil que você tem. De garantir o resto daí para cima. Deixa eu entender aqui. Nós estamos falando que eu peguei 2 milhões de reais. A pergunta que eu tinha te falado recente, Sim. que eu tinha te feito nos bastidores. Eu tenho 2 milhões de reais. Eu te dou esses 2 milhões e aí... eu trabalhei por isso a vida inteira, eu quero pegar e colocar na poupança, né? Tu falou em Bradesco, eu vou falar no Itaú, então só pra ter uma briga aqui. Vamos lá. Eu botei no Itaú, tá, tudo bem. Aí a pergunta que eu faço eu coloquei 2 milhões, contando com esses 2 milhões, ele vai se multiplicar a 0,5, né? 0,40 alguma coisa. Sim. E o que vai acontecer? A garantia que eu tenho do Banco Central é de 250 mil? É o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Quem garante investimento em poupança, em CDB, LCI, LCA. O que é garantido é FGC, Fundo Garantidor de Crédito. É uma instituição privada, não é pública. Ela é privada, é o FGC. Ele garante até 250 mil reais. Se você tiver 1 milhão em um banco, em poupança, e esse banco falir... Você recebe 250 mil reais, o resto fica para espólio, o banco vai poder te devolver, se ele tiver como sobrar alguma coisa, você recebe. Eu entendo... Dá para se interpretar, então, como uma falência geral de uma empresa. Sim, é difícil acontecer. Você dificilmente vai ver um problema com um banco grande acontecendo. O sistema brasileiro, né, de bancário, principalmente, financeiro, ele é muito bem blindado. Então, dificilmente vai acontecer alguma coisa, né, com um banco grande aqui no Brasil. Por quê? Porque todo final de dia eles têm que estar com caixa zerado. Não pode estar sobrando dinheiro e nem faltando dinheiro. Sempre quando isso acontece, eles vêm para o mercado, né, o mercado de balcão, que é o mercado dos bancos, onde eles têm, por padrão, o Banco Central o Banco Central obriga eles a fazerem isso. Se está sobrando dinheiro, ele tem que comprar títulos de um outro banco, tá, para poder deixar esse dinheiro em outro lugar, para poder equilibrar a balança. Ele não pode ter dinheiro sobrando nem faltando. Então, todo final de dia, você sabe como está, o Banco Central sabe como está cada instituição financeira no país. Se saiu muito dinheiro, por que saiu? Às vezes teve saques muito grandes e isso acende a luz vermelha. Enfim, são coisas do mercado financeiro. Mas todo patrimônio investido, ele tem que ter, primeiro, garantias, saber onde vai ser colocado. Existe o sistema chamado grau de investimento de cada instituição. Cada instituição tem um grau de investimento. O que é isso? É você falar que uma empresa ela é uma empresa muito mais saudável
para você se investir, que tem mais garantias do que uma outra menor. Mas quando você trabalha com FGC, o Fundo de Garantia de Crédito, não importa onde você vai aportar os seus R$250 mil, ele vai estar sempre garantido. Mas, para efeito de garantia, a gente sempre blinda o cliente por todos os lados que a gente consegue, para que ele possa pegar o patrimônio dele e deixar o patrimônio dele tranquilo e investido. Existe um produto no Brasil que chama-se DPGE, que é um produto de renda fixa. Ele parece... Como se chama? DPGE. DPGE. Depósito a prazo com garantia especial. Perfeito. Também garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, que você pode aportar até R$40 milhões nele e garante 100% do teu patrimônio. É um produto que poucas pessoas falam, mas existe esse produto. Então, quando você pega uma alta renda, você também trabalha por aí, em DPGE. Mas o que acontece? O grande investidor, o cara que tem muita grana, ele nunca deixa o dinheiro parado em um único lugar. Ele pulveriza o patrimônio dele, porque ele quer ficar sempre blindado em todos os momentos. Quando você pega um pequeno investidor, uma pessoa que está começando agora, ele pode investir em um produto, mas não é interessante ficar apenas em um produto. Quer deixar dinheiro na poupança? Deixa, eu não vou brigar com ninguém por deixar dinheiro na poupança. Só não entendo, porque a poupança é um dos produtos que menos rentabiliza o teu dinheiro. Então, se eu quero ganhar dinheiro e eu falo, eu vou chegar lá, a primeira coisa que eu tenho que fazer na minha vida, né, é eu falar, cara, se eu estou me matando, se eu estou me esforçando para ganhar dinheiro, eu tenho que colocar meu dinheiro no melhor lugar. A Ângela está recebendo uma pergunta no chat. Onde acho o DPGE? Em qualquer mesa de corretora ou de banco, quando você pede esse produto, eles vão atrás e te distribuem. Isso não tem plataforma, você não acha assim, plataforma. Mas, mas as pessoas que estão aqui, as pessoas obviamente que me veem, né? E os milhares de alunos que eu tenho nos cursos que eu vou fazer agora também, eles confiam em mim. E eu te trouxe, não por aquela rodada de pizza maravilhosa lá, e as pessoas que eu conheci. Foi bom. Né? Foi muito bom. Mas elas, obviamente, confiam em você também. Né? Então, a minha pergunta é, se eu quiser saber mais a respeito do DPGE, é isso? Eu tenho condições de falar com o Marcelo? Sim. É isso? Depois eu vou passar meus contatos. Claro. Né, e a pessoa me chama no privado, a gente consegue esse produto para o cliente. Então, fica tranquilo. Uma pergunta básica. Quais são os bancos, os maiores bancos, os melhores bancos, eu não sei como definir a pergunta, que mais se pode confiar a nível de Brasil? A gente sabe que se fala em Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, Safra... sabe? A gente fala disso aí normalmente, mas eu queria ouvir de ti isso. Não posso militar agora, né? O que eu posso falar normalmente um grande banco, ele é avaliado pelo balanço dele, trimestral. Então, o banco, quando ele é um banco bom, ele é um banco que dá resultado, que ele distribui dividendo aos seus clientes. Eu gosto de alguns bancos, eu tenho alguns bancos meus que são bem preferidos, bancos que normalmente não dão trabalho, bancos que dão boa rentabilidade. Tem alguns bancos que eram grandes e por causa daquilo que nós chamávamos de dinossauros, Sim. começaram a dar um pouco de mais de trabalho. Né? Eu não vou falar sobre banco para eu não ter problema. Mas... Não, mas eu posso falar porque hoje eu não tenho contrato com ninguém. Uhum. Mas eu me lembro porque são bancos que ficaram me devendo. HSB, como é que é? HS não sei o quê. HSBC. Né? HSBC ficou me devendo. O Sul Brasileiro lá no Sul ficou me devendo. Tá? E assim, mas eu não quero te colocar contra a parede, mas são perguntas que as pessoas vão fazer, entendeu? Por exemplo, eu me senti sempre muito à vontade, tá? Só que era de 1 milhão para cima, com o Banco Safra. Sim. Tá? Eu me senti muito à vontade, eu era atendido, sabe? E o corretor, a pessoa que me atendia no Banco Safra, parecia que ele se preocupava mais comigo do que com o banco. Isso te passa uma segurança incrível. O Safra sempre foi um grande banco. Há um tempo atrás, o forte o Banco Safra não me pagou nada, até eu estou falando por experiência só. O forte do Safra sempre foi muito câmbio. E hoje o Safra veio para o varejão também, veio para brigar. Sim. Né? O Safra é um ótimo banco. Eu trabalhei já para Judeu, eu trabalhei numa corretora chamada Reding Grifo. O Safra era nosso cliente na Reding Grifo e sempre operou muito. O Banco Safra é um ótimo banco. É um ótimo banco. Eu estou usando o Safra agora, sabe para quê? Para você que é do Safra aí, ó,
Depois eu quero, hein? Eu usava o Safra para me dizer o valor dos câmbios, né? Inclusive eu tenho aqui, né? Entre o turismo e o oficial. Sim. Né? Gente, já passou 30 minutos. A Ângela tá lá com a plaquinha direto, ó. Olha lá. Não. Qual é a segunda palavra? A primeira palavra era saber. Me dá a segunda palavra pro pessoal aí. Qual é a segunda palavra, Marcelo? Rentabilidade. Primeira palavra, saber. Segunda palavra, rentabilidade. Anote aí no chat. Você pode ganhar depois uma vela aromática, né? Da Mihai Asset, do Marcelo Pucci. Depois aqui, ó, o boné da MPX. Ó, a empresa dele aqui. Você tem os quiz, tem porta-documento, tem quadro, tem as canetas da Ângela. Eu tenho... Me alcance esse livro aqui, por favor, Marcelo. Marcelo, tu conhece esse livro aqui? Como alavancar patrimônio através do consórcio? O livro não, a teoria sim. O Márcio Paulo de Moraes, eu gosto sempre de indicar livros. O Márcio Paulo de Moraes, eu tive a oportunidade numa rodada de negócios em São Paulo, prova até que ele colocou um abraço com carinho do Márcio Moraes. Ele é um camarada que tem 74 anos, tá? 24 anos ele foi vendedor de consórcio e 50 anos dedicado ao consórcio. O primeiro carro zero que eu tive foi através do consórcio. Te interessa esse livro? Sim. Sim? Sim. Então, por favor. Obrigado. Um presente. Mais um. Né? Não é porque eu comecei a conversar com ele, né? Aí ele disse assim, vamos fazer o seguinte, eu te ensino um pouco de consórcio, tu me ensina um pouco de comunicação. Eu digo, então... Aí a gente ficou conversando... As pessoas têm muito resistência a esse tipo de produto, mas na nossa plataforma nós temos. E as pessoas têm resistência ao produto, mas ele é um bom produto. Claro. O pessoal da produção aqui também diz que apenas cuidado ao citar o nome dos bancos. Eu só estou falando bem de banco aqui, não estou falando mal, estou fazendo até propaganda e tem que me pagar, viu? Mas vamos lá. Agradecemos a participação sempre do Estúdio Shift. Ok? Nosso amigo o meu Harry Potter ali, o camarada, ele faz milagre naquela mesa lá, ele é fantástico. Estúdio Shift, você está vendo ali o QR Code já, né? Gravações e produções aqui do Wagner. Wilkit Corretora de Seguros, eu gosto da Wilkit, que minha mulher ela tem uma frase que eu gosto muito, como é: os bens são seus, mas a preocupação é da Wilkit Corretora de Seguros. Tá boa essa? Tá boa. Eu gosto até de modular a voz com isso. Vamos lá. Nirvana, Bazar Nirvana, do Roberto, Papelaria e Bazar. E o mentor César Alcântara, que criou o MIP, agora Missão, Identidade e Propósito. Obrigado por caminhar junto com a gente aqui. O César já foi convidado para fazer parte do time Comunicação Sem Limites e vamos fazer aí muitas palestras juntos. É isso, gente. A palavra-chave já foi passada. Temos mais uma pergunta? Saber. Ok, saber, rentabilidade. São as duas palavras. Anote aí, hein? Aproveite para fazer perguntas para o Marcelo. Vamos lá. Marcelo, querido, como você vê... Hoje nós não temos aqui o café do Wagner. Uau, eu não acredito. O café do Wagner é bom, eu já tomei. O café do Wagner é famoso. Eu tô dele a querer fazer propaganda aqui do café do Wagner, gente. Hoje não tem o café do Wagner aqui. Oi? Fala, meu amor, fala. Sim, se tiver café do Wagner, tudo bem. Pô, eu faço propaganda do café, não tenho o café do Wagner aqui, vamos lá. Como você vê o cenário atual do mercado de investimentos? Eu vou segmentar essa pergunta em dois momentos. Hoje nós temos um desafio muito grande no país, que é a área fiscal, né? E isso está trazendo um pouco de desconforto para o grande investidor. E isso está fazendo com que as ações brasileiras caiam, o valor delas caia. Porque quando você tem problema no fiscal, impacta todo o país. E isso faz com que o grande investidor saia, tenha uma fuga do capital, né, por medo, por receio do que pode acontecer em 2025 e 2026. Colocando isso, né, em foco, a gente tem trabalhado bastante com alguns produtos que são fundos, que a gente chama de ETFs. São fundos que replicam
índice de ações lá de fora. Tá, como tem muita gente anotando aqui, eu estou recebendo aqui direto, né? O Matheus fica me mandando. O Matheus hoje não está aqui, então ele fica me mandando aqui no. Ó, direto ali, ó. Ainda bem que ele bota em negrito, porque senão eu me perco. Esses códigos que você for lançar, essas nomenclaturas, tá? Me passa elas devagar, porque tem muita gente que anota. Entendeu? Tá. E tu é o teacher aqui, amigo. Então, por favor. Então, você estava falando a respeito da... São fundos que replicam fundos de ações estrangeiro. Tem um S&P 500, que é o maior índice de ações norte-americano. E nós temos um fundo aqui que replica esse índice. E ele varia conforme a variação do dólar. Tem tido boa rentabilidade, bom retorno, tem apresentado uma variação positiva. Acho que nos últimos 3 anos, mais de 40%, se eu não estiver falando besteira, mais de 40%. Isso o índice brasileiro não deu, né? E quando você pensa em diversificação de investimento, você precisa começar a também investir lá fora. Deixa eu fazer um adendo. Quando me falaram de moeda digital, Bitcoin, me arrepiava. Falei, gente, isso não tem garantia de nada. O que é Bitcoin? Qual que é o lastro que você tem em cima do Bitcoin? Se eu lanço um CDB, eu tenho o lastro do banco. O que é Bitcoin? Acho que custava R$200. E eu não quis comprar naquela época. Quanto? R$200. Cara, fechou em 354 mil Bitcoin hoje. Foi essa merda que aconteceu. Uau! Ou seja, o mercado. Por isso que eu falei, nós somos dinossauros, nós precisamos nos adaptar ao sistema. Hoje, o que para mim não faz sentido é o que pode estar dando dinheiro no mercado. Então eu preciso me adaptar a ele. Eu não preciso pegar todo o meu patrimônio e investir em moeda digital. Não. Mas eu posso pegar um pouco e diversificar. Na bolsa, hoje você tem fundos que são fundos lastreados em moedas digitais. Por quê? A bolsa entendeu que ela precisava desse produto porque as pessoas querem. Eu não posso querer vender as coisas para você que eu acho bonito. Fala, pô, pega esse óculos aqui, vê, ele é muito bonito isso aqui. Cacete, mas ele é o meu grau. Não vai servir para você. Você tem que pegar um óculos que sirva para você, aquilo que te faz feliz. O seu terno, eu não posso querer vender um terno para você rosa se você não gosta de cor rosa. Claro. Eu tenho que entender a sua necessidade e saber o que você quer. Eu tenho, como vendedor, eu tenho que trazer para você aquilo que você quer, não aquilo que eu quero. E a Bolsa entendeu isso. A Bolsa teve que se remodelar para poder trazer produtos que as pessoas querem investir. Tem necessidade, elas têm uma necessidade de trazer aquilo para o portfólio dela. Então a Bolsa começou a aumentar o leque de produtos dela, né? Então você tem hoje Brasil, que precisa se remodelar, o fiscal do país precisa se adequar e precisa estabilizar, o governo precisa parar de gastar como está gastando, né? Para que lá as pessoas lá de fora entendam, cara, os caras estão fazendo serviço, vai dar certo. Para eu poder ter grau de investimento, eu preciso ter um fiscal com responsabilidade, senão eu não recebo grau de investimento. Não tendo grau de investimento, não vem capital de fora. Eu preciso que eles entendam que o sistema precisa estar certo, precisa estar apto para o grau de investimento. E se eu não tiver isso, o capital começa lá para fora. Nós estamos tendo fuga de capital nacional lá para fora. Quando eu invisto em fundos lá de fora, é uma fuga de capital. Porque eu estou colocando meu dinheiro em ações, em empresas norte-americanas, da Europa, porque eu não estou me sentindo mais confortável investir lá fora do que investir aqui, né? Quando nós tivemos, depois da pandemia, nós tivemos uma bolha gigantesca que aconteceu em todos os países, que foi injeção de capital para as pessoas ficarem em casa, as pessoas consumiram mais, houve então uma demanda maior por produtos, os preços aumentaram, gerou inflação no mundo inteiro, inclusive no Japão, que você tinha há décadas que era uma inflação negativa. Hoje o Japão está com inflação. Ou seja, isso precisa ser equilibrado, precisa ser adequado. Claro. Os países pequenos estão sofrendo com isso, porque eles tendem a perder capital estrangeiro e se não fizer a lição de casa direitinho, vão perder mais ainda. Nós precisamos fazer isso. Por isso que eu digo brasileiro, precisa guardar dinheiro em lugares certos, com entendimento e sabedoria. Precisa estudar. E quando você não tem tanto tempo de estudar, pega o perfil de um assessor de investimento, que é o meu caso, para poder te ensinar a guardar dinheiro da melhor maneira possível. E precisa ter paciência. Eu visito o cliente, eu converso com o cliente, bato papo com o cliente, às vezes eu falo, vamos fazer tal coisa, isso. Cliente, mas eu não quero. Só faz, cara. Faz porque vai ser o melhor para você. Eu estou entendendo o seu perfil, estou entendendo a sua necessidade financeira e para você, essa carteira de produtos é a melhor. Muda um pouquinho o seu perfil, para que você possa lá na frente ficar mais feliz e mais grato pelo conhecimento que você teve e pela ajuda que você teve. Eu sempre falo que a Mirai, para mim, é uma corretora que se encaixou demais com o nosso perfil. Séria, responsável,
né, e que tem os produtos que nós precisamos para o cliente, tanto pequeno como o alta renda. Nós temos. Perfeito, perfeito. Hoje, se você fosse indicar, não sei se eu posso fazer essa pergunta, mas eu sou aqui que nem entrevistador mesmo. Quando eu recebi meus... Sabe que eu tenho 9 profissões, né? Uma delas é entrevistar. E tu joga com o entrevistado muitas vezes contra a parede sem querer, mas tem que fazer. Faz parte do quais game. são o que você recomendaria hoje para investir? Por exemplo, foi o que eu te disse. Eu tenho 2 milhões, eu quero investir em alguma coisa. Né? Você me daria qual dica? Digamos, para 2 milhões e para 5 milhões. Tá. Não sei se muda muito. Quando você começa a falar no capital mais alto, eu preciso entender qual o prazo desse 6 dinheiro. 6 meses. 6 meses, tá. São poucos produtos que você tem que você consegue investir 6 meses. São Com garantia. Com garantia. Você tem um CDB de resgate diário, 6 meses. Eu Você andei tem recebendo informação que tem 130%. Não foi isso, Ângela? 130% que foi o CDB que a gente recebeu. Oi? Do CDI. 130 do CDI, não do CDB direto. O que a Ângela está dizendo é o seguinte: Eu sou leigo, por que favor. o CDB ele pessoas. é lastreado em CDI, Certificado de Depósito Interbancários, ou seja, é uma taxa que os bancos usam entre si. Então, quando se fala 130% do CDI, vou dar um exemplo bem, bem simples. Por favor. Se eu pegar o CDI, exemplo, a 10% ao ano, esse CDB que ela acabou de falar vai me pagar 130%, ou seja, 10 mais 30%, são 13%. Eu ganho pouco mais. Eu ganho 13%, quanto o CDI está me pagando 10%. Quem faz isso são bancos pequenos para poder trazer dinheiro para sua carteira. Normalmente o banco grande paga igual ou até menor do que o CDI, paga 98%, 95% do CDI. Por isso que eu te digo que precisa do perfil do assessor para poder entender esse mundo e saber, vou aportar dinheiro aonde, qual rentabilidade, qual garantia eu tenho, tem tudo isso numa aplicação. Não é eu chegar lá, eu quero coloco e deixo, viro as costas e vou embora. Se você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Só que você pode estar deixando de ter uma rentabilidade de 30% a mais por ano no teu patrimônio. Isso dói no bolso daqui a 10 anos. Dói muito. Nós estamos falando aqui 5 por 3, 15, né? Sim, dói muito no bolso. Né? A pessoa às vezes não faz essa conta, mas precisa fazer essa conta. Com certeza. Eu sempre digo que CNPJ não tem sentimento, nem dinheiro também não, né? Nunca. Vamos lá. Aproveitando a tua pergunta, quais são as principais tendências que você está observando quando o foco são as empresas? Que é o nosso objetivo. Tá. O Alexandre Damiani, se estiver assistindo o Rogério Costa, aí, ó, o homem está vindo para nós aqui que vai nos ensinar muito aqui. Quais são as principais tendências que você está observando quando o foco são as empresas? Tá, nós temos... O básico do Brasil sempre foi commodities, né? O agro... O que é commodities? São produtos de agronegócio, são petróleo, minério de ferro. Você tem empresas grandes aqui no Brasil, como a Vale do Rio Doce. Perfeito. Né? Então, essas empresas têm sofrido, principalmente a Vale, né, com a demanda da China, por minério de ferro e entre outros. Então, as empresas de commodities têm sofrido um pouco por causa da demanda lá de fora. Tá? Diminuiu bastante. Tá? Então, quando a gente pensou em recessão, até em recessão americana, né? Nós estamos até o começo do ano, agora de 2024, a gente pensou um pouco em recessão americana. Então, o mundo ele ficou estagnado, o mundo perdeu muito investimento por causa disso. Quando você fala em recessão, você fala em parada de geração de riqueza. Uau. Quando você pensa num país como os Estados Unidos diminuindo a geração de riqueza, você pensa no mundo parando. Né? Você pensa na China parando. A China soltou pacotes para poder incentivar, né, a economia dela. Eu li a respeito. E eles começaram a soltar os pacotes no papel, depois travaram ele no efetivo. Por quê? Porque estão com medo da eleição americana. Eu vi pelo que eu ando lendo, eu vi que isso é uma tendência que vem vindo de 15, 10 anos para cá, não é isso? Você fala sobre recessão, não? Sim. Na realidade, o que aconteceu? O mundo ele cresceu muito rápido, né? E as pessoas não se preocuparam com a inflação. A inflação ela começou a correr patrimônio. Se a gente pensar lá atrás, em 2008, se não me engano, como houve a bolha imobiliária dos Estados Unidos, perfeito, nós tivemos a quebra de centenas de bancos pequenos nos Estados Unidos, que não foi falado.
Por quê? Porque correu o patrimônio. Você tinha coisas que valiam $100 mil que chegaram a valer 300, 400 mil dólares. Né? E quando foram tentar vender, não eram mais 300, 400, era 100, 150 mil dólares que valia de novo. Ou seja, você teve uma perda de riqueza gigantesca. Uma pessoa está perguntando ali, CDB, posso começar com 10 mil? Deve. O CDB, você tem alguns CDBs, dependendo do banco, que você consegue investir com R$1.000 em CDB. Né? Mas o que eu digo para essa pessoa que fez essa pergunta? Você pode pôr 10 mil em CDB, mas eu sempre convido a pessoa a pegar 8 mil e colocar em CDB e os outros 2 mil distribuir em outros produtos de renda fixa ou de renda variável. Como, por exemplo? Se ela pegar um CDB, ela põe 8 mil. Ela pode pôr em qualquer um, tem garantia, ela está tranquilaça. Ela pega um pouco disso aí e coloca no Tesouro Direto. Aí precisa ter o perfil dela para saber quanto tempo vai deixar o dinheiro investido e tal. Mas enfim, Tesouro Direto, um pouquinho em ações. Ah, mas ações é risco. Cara, quando você pensa num Banco do Brasil, quantos anos tem o Banco do Brasil? Acho que umas 50, 60 ou até mais. Eu acho que eu nasci, o Banco do Brasil já existia. Quem investe em Banco do Brasil não tem medo de investir em Banco do Brasil. Quem investe em bancos como BB Seguridade, investe em Vale do Rio Doce, Petrobras, mas o governo, blá, 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 blá. Meu amigo, nós temos empresas gigantescas no Brasil. É mais fácil você pegar... Um exemplo, eu já tive outro negócio. Já coloquei 200 mil em restaurante e perdi todo o meu dinheiro. E não tive medo. Aí o cara pega 10 mil reais, coloca em ações e ele se borra todo quando o negócio cai 30%. Fala, isso chama-se negócio, empresa. Se você põe lá, fica tranquilo. Primeira coisa que você não vai ter, custo trabalhista. Já é a primeira coisa que você não vai ter. Você não vai precisar ficar toda hora chegando, levantando para fazer a sua empresa crescer. Está investindo em ações. O Brasil é um dos países que menos tem investimento no mercado financeiro, principalmente no mercado acionário. É um dos que menos investe. Por causa do quê? Da falta da educação financeira. E a educação financeira no nosso país, ela faz uma falta gigantesca para o brasileiro. O brasileiro não sabe o que é investir. Ele não sabe o que é guardar dinheiro. Ele não sabe o que é ter uma boa empresa. As pessoas abrem empresas pequenas e gastam 30, 40, 50 mil reais. Eu sempre dou um exemplo. Em 2022, uma empresa de petróleo chamada Prio, ela valia R$22. Hoje ela está valendo 41 e pouco. Ela dobrou de preço em 2 anos e pouco. Uau! Só que aconteceu. Quem comprou a 22, viu para 20, para 19, comprou e guardou, está ganhando 100%. Quem ficou com medo ou se borrou todo, perdeu dinheiro e hoje fica com raiva. Fica com raiva do mercado. O mercado funciona assim, é natural isso. E tudo isso tu pode indicar para quem te ligar? Eu ensino a pessoa a fazer isso. Não tenha medo do mercado de ações. Não tenha medo. O homem vai... Amanhã a gente tá ligando para ele. Uhum. Eu digo muito que a pessoa que tem medo de cagar, ela tem que comer gelo. Entendeu? Funciona desse jeito. Qual o conselho? Qual é a terceira palavra aí? A Ângela tá mandando lá. Tá. Terceira palavra é lucro. Uau, eu gosto disso. Lucro. Você que está aproveitando para perguntar no chat, no Instagram, você está tendo lucro hoje aí, hein? Querido amigo, qual conselho, curso ou livro você recomenda para quem pretende crescer no que diz respeito a investimentos? A educação financeira é um curso essencial para o brasileiro. Né? Você tem alguns cursos que falam sobre isso. As pessoas falam sobre curso de trader, curso disso, curso daquilo, aprender a ficar operando por conta própria. Cara, são poucas pessoas que eu vi na minha vida ganhar dinheiro, viver disso, fazendo day trade. Demora demais para a pessoa aprender a virar um trader, mas demora bastante. Primeira coisa que a pessoa precisa aprender, ela tem que ser regrada. Ela tem que ter um compromisso com o dinheiro dela. Então, a educação financeira é um curso que você acha em grande... tem muito. Na internet você acha muito curso de educação financeira. Para você aprender a investir o teu dinheiro. Aprender a guardar o seu dinheiro. A primeira coisa que a pessoa precisa entender é: você vai ser mais feliz quando você aprender a ser dono do teu próprio negócio, do teu próprio investimento. Eu não posso chegar aqui e falar para você, faça tal coisa, e você fazer, sem
primeiro perguntar para mim. Por que ele tem que fazer tal coisa? Eu tive um professor de matemática uma vez na escola, ele disse assim, se eu falar para vocês que 2 mais 2 é igual a 4, vocês aceitam como uma verdade absoluta. Mas por que 2 mais 2 é igual a 4? Porque o professor falou? Eu tenho que provar para você que 2 mais 2 é 4. Então nunca aceite nada de mão beijada, ou nunca aceite nada sem primeiro você perguntar, questionar aquilo. Por que eu devo investir em ações? Por que eu devo investir no CDB? Por que eu devo fazer uma educação financeira? Você deve fazer para o teu próprio bem. Você deve fazer para poder aprender a ganhar e guardar dinheiro. A gente diz que o dinheiro não aceita desaforo. Quando você não sabe tratar o dinheiro com responsabilidade e com juízo, você tende a perder ele. Ele não aceita desaforo. As pessoas começam a gastar no final do mês, ela não tem mais dinheiro, ela vai para o cartão de crédito e arrebenta o cartão de crédito. Aí no outro mês ela precisa fazer um financiamento para poder cobrir buraco. E tem muito brasileiro assim, precisando de dinheiro para cobrir buraco, que ele não sabe nem de onde ele vai conseguir cobrir esse buraco. Né? Então, a educação financeira ela é essencial para o brasileiro. É o curso que eu indico para qualquer um fazer. Curso de trade é um curso lá na frente. Curso para poder aprender a investir lá fora é um curso lá na frente. Né? Precisa primeiro aprender a guardar dinheiro. E em que produto eu vou guardar? Começa pelos básicos, pelos menores, pelos mais fáceis. Depois você começa a migrar o teu patrimônio para os maiores. E você vai aprender que o dinheiro que você ganha, ele precisa ser um dinheiro muito bem ponderado. Risco é bom, mas toda carteira tem que ter limite no risco que você vai colocar. Se você ganhar 100, 20 vai para o risco. Não mais que isso, nunca mais do que isso para o risco. O resto tem que estar guardado. Tu acredita, então... como é bom quando a gente faz história, né? Nós estamos conversando aqui, tem pessoas já me perguntando a respeito do curso, da imersão que eu vou fazer. E aí eu ia aproveitar e perguntar para ti, tu acredita então que nós falando a respeito nós falando a respeito de educação financeira, ele pode fazer parte de que é o nome da imersão, de um Renascendo em 2025. Pode. Tem que ser assim, né? Pode. Pode, porque tudo que você faz de novo na sua vida é um renascimento. Né? Tudo aquilo, mentalmente falando, fisicamente falando, é você mudar a tua vida. As pessoas elas têm medo de mudança, mas toda mudança ela vem causar um efeito na sua vida, ou bom ou ruim. E não, às vezes a gente tem medo de uma mudança ruim, mas ela te traz experiência. Então a gente não pode ter medo de viver, a gente não pode ter medo de coisas novas. A gente tem que experimentar. Sabe o que vai acontecer dia 23/11 aqui na Granja Viana? Boa pergunta, não sei. A imersão Renascendo em 2025. Boa. Retoma a força em sua vida para alavancar o seu negócio. Se eu soubesse que com os mentores Henrique Sanches e Carol Pitarelli. Carol Pitarelli, eu tenho ela, nós entrevistamos ela semana passada, ela tem uma visão, ela é muito rápida. E nós vamos fazer a primeira edição agora, dia 23/11, e a segunda em janeiro. Eu acho que tu vai fazer parte dela, te preparei. 23/11 é sábado. Vamos lá. As inscrições, vamos lá, você quer saber como funciona? A grande oportunidade de network para novos negócios vai ser no Renascendo em 2025. Só para tu ter uma ideia, já que tu estavas aqui me fazendo sinal aqui para querer saber como funciona, vamos lá. Ela é uma imersão de desenvolvimento pessoal e profissional. Gente, o que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte. Fazem mais de 10 anos que eu crio o Renascendo. Por quê? Porque as pessoas terminam o ano e começam o ano igual. Eu vou fazer, né? Promessas vazias. Aí começa a usar, tem gente que usa até cueca amarela porque é de ouro, né? Não, isso é terrível, até contra os insetos, como eu brinco, né? Mas assim, quando eu faço, há mais de 10 anos, como eu disse, nesses 2 últimos anos que eu estive em São Paulo, eu travei o Renascendo. E porque muita gente saía de todo o Brasil e ia para Porto Alegre fazer, né?
Só que a minha batida aqui, ela tem que ser no máximo 60 pessoas. Por quê? Porque eu uso muito as técnicas do Tony Robbins. Eu trabalho muito com frequência harmônica, eu trabalho muito com ondas, spins atômicos. Então as pessoas... eu tenho que, em 10 horas, esvaziar pega comigo aqui, Marcelo. Eu tenho que esvaziar a caneca da vida delas, tá? Só que nessas 10 horas, elas têm que se darem conta que não é a vida, tu não pega uma caneca, tira assim, os bloqueios, as crenças, essas dores, e bota água nova. Eu tenho 10 horas para começar a colocar água limpa aqui, que vai botar água fora, que vai botar para fora a água que está suja aqui dentro. Isso é a imersão, né? Então, as pessoas têm me perguntado, hoje eu já mandei vídeo, ontem eu já mandei vídeo, mas vou aproveitar aqui o podcast para ficar gravado. Desenvolvimento humano, destraves comportamentais e métodos empresariais. Tu acredita comigo que não adianta eu querer inventar curso, imersão, workshop, palestra, se a pessoa está cheia de dor e cheio de paradigmas que criou a vida inteira, de tanta coisa que ouviu, não adianta, né? Então vamos parar. Você tem que limpar a prateleira para pôr coisa nova nela, senão não adianta nada. Exato. Vai ficar mais entulhada ainda. Se não é mais uma coisa. Tem camarada que faz curso, ele paga aí 10 mil reais por um curso, tem que fazer outro curso para entender o curso que fez antes. Eu acho isso terrível, né? Então, para que você entenda aí, ó, vamos lá. Eu me empolgo quando eu falo com ele, eu amo tanto fazer esse Renascendo. Vamos lá. Os palestrantes sou eu, Henrique Sanches, mentor em 9 áreas de comunicação, e a Carol Pitarelli, mentora empresarial, gestora empresarial e criadora do método 6Vs de vendas. Fantástico. Vai ser no dia 23 de novembro, no sábado. Você faz a sua inscrição. Você vem para cá, já se inscreveu, vai ser colocado o link, eu acho que já está o link aí, né? Já está sendo colocado? Ok. Você faz o link ali, você pode pagar em 3 vezes, 4 vezes, paga como que seja. Boleto, Pix. O objetivo aqui não é dinheiro mais. Entenda. Aproveitar que eu estou fazendo a R$147, né? E tem 2 coffee break que a Ângela está cuidando. Fantástico. Só o coffee break já é... Gordinho é terrível, né, tia? Gordinho é terrível. Gordinho já pensa no coffee break. Gente, mas não, sinceramente, se você vier só o coffee break, pode ir embora para sua casa e venha de tarde de novo. Vamos lá. Tem aqui o estacionamento aqui para você, ele é gratuito, com segurança, certo? E o restaurante na hora do almoço também tem nas proximidades aqui. O que eu quero que você entenda é aqui. Durante a imersão, você irá desbloquear a sua máxima autoconfiança, você vai redescobrir e sentir o seu verdadeiro eu, abraçar a sua autenticidade, como é difícil isso, né? Tem pessoas que passam a vida inteira sem saber que elas devem e são autênticas, mas não baseado na dor, né? Definir metas ambiciosas e aqui, ó, os temas. Vamos lá. Terapia do renascimento, destraves emocionais, gatilhos mentais e neurais, ferramentas de coach, organização da rotina de trabalho, tempo, retorno, investimentos, funil de vendas e diferenciação de mercado. Tá? Então, tudo isso vai acontecer das 8 às 19 horas, onde eu e a Carol estaremos juntos nessa batida forte, né? E eu estou aqui, ó, 1 minuto. Marcelo, 1 minuto para concluir aqui, Marcelo. Deixa uma mensagem para o pessoal rápido, por favor. Tão importante quanto a tua mensagem é onde te encontrar e como falar contigo, querido. Bom, nós somos no Instagram, @investimentosmpx, ou pelo nosso telefone celular. De novo, então. No Instagram, @investimentompx. Isso. É isso. Ok? Ok? Ou pelo nosso telefone, o 11 95735 5735 95735 2659. Ok. Dessa forma eu te encontro. De qualquer forma, eu peço para o Matheus que coloque, que está nos apoiando, coloca ali o telefone do Marcelo, tá? Que a Ângela já tá assim. Tá? Marcelo, cara, gratidão. O tempo se foi, ele passa muito rápido. Marcelo, eu queria, muitas vezes, já me disseram
que eu tenho conteúdo para 200 anos, eu fico até com vergonha de dizer isso, mas tu te importa que eu te convide para vir de novo? De forma alguma. É um De forma prazer alguma? estar aqui. É porque o tempo realmente ele corre, ele urge, né? Muito rápido. Alexandre, o Rogério disse que eu ia apresentar o homem para vocês. Ele está aqui, ele vai vir de novo, tá? Então pode ser final de novembro? Depois do dia 23? Não sendo dia 25. Oi? Não sendo dia 25, tudo bem. Que é meu aniversário. Ok, ele está aqui de novo. Querido, gratidão por ter vindo. Obrigado, eu que agradeço. Tá? Você, fantástico. Papai do céu, graças a Deus, sempre bota pessoas fantásticas no meu caminho. E vamos pegar uma frase do livro aqui. E cadê a Lolo? Cadê minha companheira? Vamos lá, vamos terminar aqui. Então, a frase de hoje, ela diz exatamente o seguinte. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, do livro. Eu tenho certeza que o Marcelo vai gostar. Na página 166. Vem aqui com o vô. Como você está? Diz pro vô. Boa noite, vou estar maravilhosa. Bem, Bem, meus queridos, até quinta-feira que vem, às 21 horas, aqui no podcast Comunicação Sem Limites. E a frase que eu deixo para vocês é: sou rico, sou próspero, minha mente é milionária, sou filho de Deus. Equipe, boa noite para vocês também. Obrigado.